Boa tarde a todos. Agora nós vamos desenvolver o exercício 4.44. Esse desenho serve para o exercício 4.44 e 4.45. No exercício 4.44, ele pede para determinar o momento em relação ao ponto A. Então, nesse exercício, o nosso objetivo é qual? Encontrar o momento em relação ao ponto A. Para isso, o que nós precisamos fazer? Nós precisamos encontrar o vetor R, que eu mostrei na aula anterior, porque o vetor F está sendo aplicado no ponto C. O vetor F, no caso a força, está sendo aplicada no ponto C. Porém, nós precisamos do vetor R que vai de A até C, para depois jogarmos na matriz, né? Então, eu até fiz um pequeno desenho para mostrar a vocês esse vetor R. Onde é que está o vetor R? De novo, o vetor R vai do ponto A até o ponto C. Vamos lá então, do ponto A ao ponto C. Então eu fiz um desenho do vetor para mostrar aonde está o vetor R, indo do ponto A até o ponto C. E quanto que vale esse vetor R? Vejam bem, o vetor R percorre uma distância de 300 mais 250 milímetros na direção X. Então aqui, ó, 300 milímetros e 250 milímetros na direção X. 300 mais 250, 550 na direção X. Ele percorre 400 milímetros na direção Y e menos 200 milímetros na direção Z. De novo, vejam bem, 550 milímetros na direção X positivo, 400 milímetros na direção Y positivo e 200 milímetros na direção Z negativo. Vamos colocar isso no papel, então. 4.44 vetor R vale 0,55 em E mais 0,4 em J menos 0,2 em K. Eu já fiz a conversão de milímetros para metros, né? 550 milímetros equivale a 0,55 metros, 400 milímetros equivale a 0,4 metros e 0,2, quer dizer, 200 milímetros vale 200 milímetros vale 0,2 metros. Continuando, nós temos o vetor RA e nós precisamos do vetor F. Vejam bem, o vetor F ele forma um ângulo de 30 graus em relação ao plano XY. Eu já mostrei isso para vocês durante a aula, que o vetor F ele forma um ângulo de 30 graus em relação ao plano XY. Então, se eu multiplicar o vetor F por cosseno de 30, eu obtenho o F', que eu mostrei nas aulas anteriores. E se eu multiplicar F por seno de 30, eu obtenho um FZ. Vamos fazer isso então? Isso já foi feito em outras aulas e vocês já estão cientes de como colocar esse vetor no plano XY, né? Então, F' é a componente do vetor no plano XY. Então, vamos colocar F multiplicado por cosseno de 30 graus. E o FZ, F seno de 30 graus. F' vai dar quanto? O F vale 80 vezes 0,866. E aqui, FZ igual
80, 0,5. F' igual Fz igual. Aqui eu nem preciso fazer conta, vai dar 40 Newton. E aqui vai dar 0,6 alguma coisa. Aproximadamente. Ô, droga. 80.866 69,28. 69,28. Pois bem, vejam bem, ó, eu encontrei o F' que está no plano XY e encontrei o Fz que está na direção Z. Encontrando o F', eu sei que essa força é uma força resultante das componentes x e y no plano XY, né? O F' vai estar no plano XY e com ele eu consigo encontrar as componentes na direção x e na direção y, conforme eu fiz em outras aulas, né? Então, vamos fazer isso. Fx é igual F' multiplicado por algo, e Fy é igual F' multiplicado por algo. Algo, vamos ver. Se eu pegar o F' e multiplicar por cosseno de 40, eu vou obter o Fy. Então, para Fy, eu multiplico por cosseno de 40. Como eu sei disso, vejam bem. Aqui, ó, ele forma 40 graus em relação ao eixo y. Então, se eu pegar o F' e multiplicar por cosseno de 40, eu vou obter a componente na direção y. E por outro lado, se eu pegar o F' e multiplicar por seno de 40, eu vou obter o Fx. Então, nesse caso, seno de 40. Fx vai ser o F' que vale 69,28 vezes seno de 40. Fy igual F', que a gente já tem que substituir, 69,28 vezes cosseno de 40. Essas forças vão ser positivas ou não? Vamos conferir. Fx vai ser positivo, Fy vai ser positivo, porém Fz vai ser negativo, né? Por quê? A componente x está na direção positiva de x, a componente y está na direção positiva de y, e a componente z está na direção negativa, porque está indo para baixo, certo? Vamos lá então. Então a gente já sabe que aqui a gente vai ter um valor negativo, certo? Negativo. Vamos calcular agora Fx e Fy. Então eu já deixei guardado, né, o F'. Então, 40 seno vezes, tive Fx, 40 cosseno vezes 44,53, 53,07. Então, 44,53 e 53,07. Bom, nós encontramos o vetor R e nós já temos o vetor F, né? Que é o vetor F? O vetor F é composto pelas componentes x, y e z. A componente x vale 44,53, a componente y vale 53,07 e a componente z vale menos 40. Agora a gente tem um simples trabalho de jogar na matriz. Lembra que eu falei para vocês que por matriz é mais fácil? Então, eu vou fazer do jeito mais fácil. E eu quero que vocês façam do jeito mais fácil. Porque se a gente pode fazer do jeito mais fácil, por que motivos nós iríamos fazer pro jeito mais difícil? Não faz sentido. A gente tem que minimizar o nosso trabalho. 0,55, 0,4, menos 0,2.
0,55, 0,4 menos 0,2. 0,55, 0,4. E aqui embaixo, x, 44,53. Ó, fx, 44,53. fy, 53,07. Aqui vai ficar bem apertado. Menos 40. Menos 40. 44,53, 53,07. Agora a gente tem que encontrar, multiplicar quem está com I, quem está com J, quem está com K, depois quem está com K e J. Vamos lá então. Vamos fazer quem está com I primeiro. Quem que está com I? 40 negativo, 0,4. Do outro lado, quem que está com I? Menos 0,2 e 53,07. 53,07 e 0,2. Negativo multiplica, porém muda o sinal porque está no sentido oposto, mais. Então deu. MA vai ser igual a menos 5,34 em I, certo? Agora vamos pegar quem está em J. 0,2,44,53, 0,2 negativo 44,53. Do outro lado eu vou ter 0,55 e 40. 0,55, 40 vezes negativo, negativo, positivo, mais, aqui deu 13,09, mais 13,09 em J. Agora eu vou pegar quem está com K. Opa! 0,55 vezes 53,07. 0,55, 53,07. Agora, 0,04 vezes 44,53. 44,53 vezes, aqui é negativo, soma vai ficar 11,38. Mais 11,38 K. Isso vai estar em qual unidade? Newton metro, certo? Então, com isso nós obtemos o momento em relação ao ponto A. Primeiro nós encontramos o vetor R e depois o vetor F. Lembrando que nessa linha eu tenho que colocar o vetor R sempre. E nessa linha o vetor F, que foi o que eu fiz. Segunda linha eu botei o vetor R, né? E na terceira linha eu botei o vetor F. Lembrando que o vetor R é quem? É a distância entre o ponto de giro, que nesse caso é o ponto A, e o ponto de aplicação da força, que nesse caso é o ponto C, né? Então, o R vai do ponto A até o ponto C, como mostrado através da cor vermelha. Então, com isso, a gente conclui este exercício, mas antes vamos tirar a prova real. Vamos tirar a prova real para ver se realmente está correto o que nós fizemos. Então, eu acabei de tirar a prova real e constatei que os valores
estão corretos. Contudo, nós encontramos o momento em relação ao ponto A e com isso nós encerramos este exercício.